Olá pessoal, meu nome é Alessandra Starneck. Não é não. Mas para quem? Nesse momento de afastamento social para uns, isolamento para outros, quarentena para tantas outras, nós podemos perceber um momento precioso de reflexão. Há quem ocupe seu tempo apenas com as notícias trágicas que permeiam o nosso cenário social nesse momento. Há outros que precisam se reinventar para conseguir superar essa etapa tão difícil da nossa história. Outros tantos desperdiçam o seu tempo em discussões políticas que não vão construir nem contribuir para nada, para nenhuma melhoria nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas há também aqueles que estão aproveitando esse período, esse momento de afastamento, para entrar numa reflexão profunda acerca de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo. E nesse momento de introspecção e reflexão, eu passei a noite inteira, sabe, pensando, refletindo, construindo uma convicção acerca de algumas coisas. E eu fiquei pensando muito numa hashtag que foi levantada aí agora não, já tem bastante tempo, que é como se fosse um bordão, né, do movimento feminista que está em voga agora, que é o não é não. Na minha opinião, a forma romantizada do feminismo até nos remete a uma luta válida, construtiva pelos direitos, pelo respeito, pelas garantias das mulheres. Mas eu entendo que o movimento, quando da sua origem, ele traz uma proposta assim construtiva na defesa assim dos direitos das minorias, seja da mulher, do pobre, do negro, do gay, dos religiosos, enfim. O problema, na minha opinião, tá, não são os movimentos, mas sim as pessoas mal intencionadas, mal resolvidas que compõem esses grupos. E aqueles que transformam a luta em guerra, as reivindicações em verdadeiras discussões intermináveis, porque transformam as suas convicções em verdades absolutas, e quando alguém não concorda com aquela verdade, se torna inimigo. O que eu entendo é que o problema são aqueles que deturpam, sabe, o ideal coletivo em prol do ideal individual, do interesse particular, mascarado de um movimento. Não que os movimentos não sejam importantes, não que eles não sejam válidos, sim, são, ainda mais num país que está do jeito que está. Mas o que percebo é que o conceito de democracia, para muitos, só interessa quando essa democracia ela é aplicada para mim. Por exemplo, quando eu quero expor a minha opinião, os meus ideais, defender a minha bandeira, mas quando o outro reivindica esses mesmos direitos, acabou a democracia, porque se ele não pensar como eu, ele se torna inimigo. Então, não é democracia, porque a partir do momento que eu tenho uma verdade absoluta e que para defendê-la eu faço uso da força, da violência, da agressão, da humilhação ao outro, isso não é democracia. Pensar diferente nesse contexto no qual nós estamos vivendo virou quase uma sentença de morte ou de isolamento, de discriminação. Como o nosso país irá alcançar o progresso sem ordem? Mas que ordem é essa? Não é aquela ordem que um manda e o outro obedece. Não. A ordem no sentido de organização, de respeito mútuo, de democracia genuína, sabe? Aquela que a gente diz que luta por ela. Se houvesse ordem em nosso país, não seria necessário tantos movimentos.
buscando a edição de novas leis, de proteger a minoria, porque todos seriam tratados de forma igual. Claro que respeitando, né, a individualidade, a singularidade de cada indivíduo e as diferenças que existem mesmo em cada camada social, porque a nossa sociedade, ela é e precisa ser não classificada, mas dividida assim em camadas para que se possa aplicar o direito da maneira mais justa possível. Se todos pudessem vislumbrar a amplitude de direitos assegurados na Constituição e se preocupassem em aplicar esses direitos, em buscar esses direitos, seria totalmente dispensável a edição de novas leis, criação de movimentos para proteger tal grupo, A, B ou C. Os movimentos, eles buscam assegurar a dignidade da mulher, do negro, o respeito, né, ao indígena, aos gays, a diversidade de gênero. Não seria tão mais prático assegurar a dignidade da pessoa humana, independente de se ela for branca, negra, parda, indígena? Não seria tão mais prático, conforme prevê a Constituição, proteger a dignidade da pessoa humana? Mas todos aqueles que, no ímpeto de querer ter voz, acabaram por separar, por fragmentar ainda mais as classes, os grupos, e super protegendo. Não que essa proteção ela não precisa ser diversificada de acordo com a realidade de cada grupo, não é isso. Mas esse ímpeto de querer ter voz perdeu o sentido do movimento, dos movimentos que buscam assegurar esses direitos. É óbvio, gente, que as diferenças elas sempre existirão, porque afinal nós somos heterogêneos, nós somos pessoas diferentes, nossa cultura é diversa, mas diferença ela não tem que significar desequilíbrio. E o que eu tenho percebido nessas minhas reflexões, eu não gosto muito de me posicionar em questão política ou de ideologia, porque isso sempre gera problema, mas eu acho que chegou o momento de nós nos posicionarmos. E porque nós estamos vendo uma sociedade desequilibrada, buscando, lutando por direitos iguais. Gente, não há como existir direitos iguais na literalidade do termo. O que nós precisamos compreender, na verdade, é o conceito de equidade. Sabe, essa palavrinha pequena, mas tão poderosa, que é aquele senso de justiça, sabe? De imparcialidade, de respeito à igualdade do outro, dentro das suas diferenças. Mas como virou modinha pertencer a algum movimento, e isso tem muito a ver com a questão emocional das pessoas, de aquela necessidade de pertencimento. Então eu faço parte de um grupo, logo eu existo. Isso é um problema, porque se as pessoas precisam disso para serem vistas, lembradas e assim se reconhecer através de um grupo, é porque ela perdeu a identidade e ela precisa buscar ajuda para isso. Nós estamos assistindo, por conta desses modismos, né? Tem pessoas que de fato elas militam em prol de um direito, de buscar apoio. Isso é super válido. Eu estou falando aqui das pessoas que se escondem atrás desses movimentos. E essas pessoas que se escondem atrás desses movimentos, elas trazem prejuízos, tanto para o movimento como para a sociedade como um todo. Porque elas estão supostamente lutando por um ideal, mas na verdade elas estão camuflando aquilo que elas não conseguem lidar dentro de si, se escondem atrás de movimentos e ela vai
na sua militância, defender o interesse de um grupo a qualquer custo, seja através de violência, seja através de humilhação. Gente, nós precisamos de mais pensadores do que militantes. Nós já temos militantes demais, eu acho que tem a sua importância, mas nós estamos atravessando um momento muito difícil e nós precisamos de mais pensadores do que militantes. Pensando nisso, eu quero me apropriar desse slogan das feministas, embora eu não seja feminista. Na verdade, eu não gosto muito dessa questão de movimento. Eu acho que as pessoas elas têm que ser tratadas por serem pessoas e não porque fazem parte de um grupo específico. Mas aí eu quero me apropriar desse slogan, desse bordão, dessa hashtag não é não, e de posse da minha liberdade de expressão, que eu uso muito pouco, mas pretendo usar mais, dar voz àqueles que não podem falar. Não à violência da mulher, é óbvio, mas o meu não também, ele representa o não do bebê que não quer ser abortado, o não do filho, do enteado, que não quer ser estuprado pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo priminho. O meu não representa o não daquela doméstica que trabalha muito para levar o sustento para casa, para ajudar na renda familiar e não quer ser humilhada pelas madames. O meu não representa o indivíduo em situação de rua que não quer ser marginalizado porque está naquela situação. O meu não é para aquela prostituta que não merece e não pode ser violentada. O meu não representa o gay que não quer ser morto por conta da sua orientação sexual. O meu não representa o não do pobre, que não quer ser recriminado por fazer parte da camada mais baixa da sociedade. O meu não é o não do pai de família que sai para trabalhar e buscar o sustento da casa e não quer, não merece ser assaltado, como ninguém merece ser assaltado. O meu não representa o não das crianças carentes que não querem morrer de fome. É o não dos idosos que contribuíram tanto para a família, para a sociedade, para o mundo e não querem ser abandonados na fase mais delicada da sua vida. O meu não é o não das famílias que querem ser preservadas, independente do conceito de família que você tenha. Ninguém merece ser violentado, nem física, nem mental, psicologicamente, emocionalmente, tampouco violados em seus direitos e garantias. Não é não. Viva a dignidade da pessoa humana, seja você branco, pardo, negro, amarelo, gay ou hétero, cristão ou ateu, idoso ou criança, de uma religião afrodescendente. Meu desejo é que um dia os estereótipos eles saem de cena e os valores humanos, sabe? Os valores humanos que não tem cor, que não tem gênero, eles sejam ressaltados para que assim nós possamos dizer que nós estamos de verdade experimentando um verdadeiro progresso. Meu desejo é que minha voz ela reverbere ao ponto de ajudar a construir um senso comum capaz de compreender que o ser humano ele deve ser protegido. O ser humano ele deve ser protegido. Eu gostaria que as pessoas compreendessem que o amparo jurídico ele só fará algum sentido, alguma diferença, caso as leis morais, sabe, sejam fortalecidas em cada indivíduo. E é o que está sendo desconstruído. Não está sendo impedido de ser construído valores morais. E que esse conceito de moral que eu estou falando
não é aquele conceito moral de dogmas ou de regras estabelecidas por A, B ou C, não. É o conceito de moral que pertence ao espírito humano, desde que mundo é mundo. Independente da raça, da classe social. E eu tô sendo enfática nisso porque nós estamos vendo diferenças absurdas, que a sociedade ela está sendo fragmentada de uma maneira que ela está se deteriorando e as pessoas não estão percebendo. Então, que esse conceito de moral, que ao invés dele ser restringido a um grupo específico, que se acha detentor da moral e dos bons costumes, que ele seja expandido, né? Que seja entendido em conjunto com a ética, que é exatamente os costumes de cada um, o hábito de cada um, e não de um grupo, mas sim do indivíduo, da pessoa. O problema é que as pessoas perderam a capacidade de pensar esses conceitos enquanto indivíduos. Eles querem pensar esses conceitos enquanto grupo, enquanto movimento, como se fossem incapazes de pensar por si só. Mas, por outro lado, pensando bastante, analisando esse cenário, sabe, é mais fácil pertencer a um movimento, a um grupo, se esconder atrás deles, atrás dessa militância, para justificar os seus impulsos mais agressivos, latentes, e que ao pertencer a um movimento, a um grupo, eu posso projetá-los para fora com a máscara de militância, de luta por um ideal, e a ter que mostrar a minha cara, sabe? Defender aquilo que eu acredito, assumir os próprios riscos daquilo que eu falo, que eu penso, que eu faço, algo que você acredite, né, de verdade. Isso se você ainda tiver essa capacidade de pensar por si só. Quando as pessoas elas compreenderem que a justiça ela sempre é feita, contudo ela é imparcial, então ela protegerá aqueles que melhor demonstrarem, né, ou demonstrarem concretamente que são portadores de tais direitos. Caso contrário, a outra parte, o outro grupo, o outro movimento, ele será beneficiado pela aplicação dessa justiça. Porque hoje se estimula a militância, mas não se estimula a reflexão. Sabe por que hoje se estimula os métodos, a aplicação dos métodos alternativos de resolução de conflito? Porque as pessoas elas precisam ser capazes de decidir. Não precisa ter um terceiro, não precisa ter o Estado, o juiz, não precisa. As pessoas elas precisam refletir, amadurecer e chegar a um consenso. Esse é o objetivo, porque em um litígio, em uma resolução de conflito, quando você tem um terceiro que não faz parte da situação, ele vai analisar as provas, ele vai analisar as alegações e vai aplicar a justiça de acordo com o seu senso, né, crítico, conhecimento jurídico. Mas isso a gente sabe que pode acontecer dessa justiça ela não ser bem aplicada, embora seja sempre aplicada. Mas o que acontece com esses métodos alternativos? Quando chega-se a esse consenso, todos perdem e todos ganham. Sim, por que todos perdem? Porque a justiça ela só acontece quando há o reequilíbrio, né, da situação. E para isso, cada um precisa abrir mão de alguma coisa, ceder a um ponto que volte o status quo, ou seja, aquele que causou dano, ele tem que reparar esse dano, mas e quando isso não é possível? Então, quando não é possível fazer na integralidade, né, a reparação desse dano, aí ocorrem os acordos, ocorre o consenso que está sendo estimulado pelo direito, para que na medida do possível a balança da justiça ela volte a ficar equilibrada. E por que todos ganham? Porque é sempre melhor um bom acordo do que uma boa briga. No acordo, todos precisam ceder, perder um pouquinho para ganhar um pouquinho.
E na briga, uma das partes, ela sempre vai sair dessa briga com a sensação de justiça plena, ou de justiça, né? Ainda que não seja plena, mas o outro sempre vai ser o injustiçado da história. E aí vem as falácias, vem as situações, as conversas, né? Os diálogos que não se entendem. Mas voltando para o nosso contexto social e político, seria tão construtivo, né, se nós conseguíssemos pensar em métodos alternativos para melhorar a nossa sociedade, em métodos alternativos para contribuir para o crescimento dessa sociedade, do povo, da liberdade, dos conceitos, né, basilares da dignidade da pessoa humana. Fica então essa reflexão para você, que você seja um pensador nesse momento. É de rir quando você vê pessoas que estão muito preocupadas em contribuir realmente para uma sociedade melhor, mas sim ganhar dinheiro, em fazer fama, em ter fama, fazer sucesso, e essas pessoas são consideradas pensadoras do século. É interessante. Nós precisamos de pessoas que pensem o direito, pensem os problemas sociais, enfrentem os problemas de maneira justa no sentido de equilibrar a balança, e que seja bom para todas as partes, ainda que essas partes tenham que perder um pouco para poder ganhar. Fica essa reflexão para você nesse dia. Que Deus te abençoe. Até a próxima.